Eu quero dizer da satisfação de estar aqui entre companheiros que têm uma marca diferente na maneira de fazer política no Brasil. De todos os aspectos de uma reforma política, nenhuma será mais importante do que transformar partido político em partido político e não mantê-los como clubes eleitorais a serviço dos acordos momentâneos de 4 em 4 anos. E esse é o partido que tem vocação, que tem no seu DNA condições de ser um partido firme, com propostas claras, com um programa nítido, capaz de se aliar com quem for do mesmo bloco, mas sem perder as características, sem se diluir nessa geleia geral que está se transformando o quadro político brasileiro. E para isso, eu creio que nós precisamos afirmar certas posições nítidas, para que ninguém tenha dúvida que quando falar que encontra um pedetista, sabe o que está encontrando. Na reforma política, por exemplo, não basta ficar nos aspectos eleitorais que a reforma está caminhando. São importantes, mas não bastam. A reforma política nossa tem que ir muito além dos aspectos eleitorais. Tem que dizer o que é que a gente quer que mude no funcionamento do executivo e não só na sua eleição. Tem que dizer como é que a gente quer que mude o funcionamento do legislativo e não só dizer como é que são eleitos os parlamentares. Nós temos que incluir na reforma política a necessidade de fazer com que nesse país as pessoas sejam capazes de estudar para que possam participar bem da política. Não há reforma política suficiente enquanto esse país tiver 14 milhões de analfabetos. Erradicar o analfabetismo faz parte da reforma política. Não há reforma política enquanto a Comissão da Verdade não for implantada e nós soubermos tudo o que aconteceu durante a ditadura. Que reforma política é essa que esconde o passado do país? Nós temos que fazer uma reforma política que mexa na cultura, como nós fazemos política. E o PDT pode ser o partido da reforma política republicana e não da reforma eleitoral do mesmo. Nós temos que ser o partido da reforma de cada um dos outros aspectos desse país. Nós temos que tocar, sim, na nossa posição sobre a necessidade do fortalecimento de forças armadas democráticas e competentes. Não basta comprar caças, é preciso fabricá-los no Brasil, como faz a Índia, como faz a China, como faz os outros países. E como nós temos condições, como a Marinha já provou no submarino nuclear, como a Embraer está pronta para fazer. Nós temos que ser, sobretudo, continuando todo o sonho do Brizola e Darcy, o partido da revolução na educação, e não apenas o partido do fundo tal e tal. Tudo isso é bonzinho, é muito bom para a UNE, é muito bom o Fundeb, mas isso não revoluciona. O que revoluciona é o CIEP no Brasil inteiro, 200 mil CIEPs, a federalização da educação de base. A revolução é dizer, o PDT é o partido que quer fazer com que cada criança nesse país tenha a mesma escola, não importa a cidade onde nasceu e onde vive. Isso é possível quando fizermos as escolas, o que fizemos com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com os Correios, com os órgãos federais. Nós temos que ser o partido da reforma do Brasil. Nós temos que ser o partido da reforma fiscal, mas não a reforma fiscal que vai criar mais o CPMF. A reforma fiscal que vai fazer com que nesse país a carga fiscal seja pequena e distribuída de tal forma que os ricos paguem impostos e que os pobres recebam os benefícios dos impostos. Essas são as reformas. Nós temos que fazer, sim, a reforma do desenvolvimento científico e tecnológico. Temos que fazer a reforma da universidade, mas não só
pequenas arrumações. Temos que fazer com que as universidades sejam prestigiadas e sirvam ao povo brasileiro, sirvam ao desenvolvimento nacional, sirvam a toda a humanidade. A reforma tem que tocar no organismo mais profundo das universidades e não apenas mais dinheiro, como alguns defendem. Nós temos que ser o partido da reforma do crescimento, mas não do crescimento maior apenas, do crescimento equilibrado com a sociedade e com a natureza. Não basta defender um país que cresce, é preciso defender um país que fica grande. E um país que fica grande é aquele cujo crescimento é sustentável e serve ao povo e não a uma minoria. Como comemorarmos sermos a 7ª potência econômica do mundo quando somos a 80ª nação em educação? Como comemorar a 7ª potência econômica quando temos 14 milhões de analfabetos? Quando somos 53º país do mundo em crianças terminando o 2º grau? Nós não queremos ser o partido da 6ª ou 5ª potência econômica do mundo. Nós queremos ser o partido de um país grande em todos os aspectos da vida nacional. Essas são as características que a gente precisa trabalhar para fazer com que o PDT se diferencie dessa geleia geral dos partidos que estão aí. Isso não nega alianças, mas isso nega submissão. Isso nega diluição. O PDT não pode se diluir entre os outros partidos. Pode se aliar. Aliar não é sinônimo de diluição. E a gente tem que ter clareza, então, do que é que faz com que nós sejamos pedetistas. Por que é que nós somos pedetistas, além de estarmos juntos aqui hoje? Esse é o desafio que não se encerra nesse Congresso. Que exige, como falou Brizolinha, exige sim uma democratização dos partidos nas suas bases. Nós tivemos a sorte de, depois do Brizola, termos o companheiro Lupe, que é capaz de manter o partido crescendo quando muitos achavam que o partido ia acabar. Mas Lupe, ele mesmo diz, não substitui Brizola. Só quem substitui Brizola é a soma de todos os militantes do partido num debate permanente e na eleição dos dirigentes democraticamente. Eleição de dirigente é a maneira do partido crescer. Partido não cresce com direções apenas nomeadas. Partido se mantém em momentos difíceis e aí a gente tem que intervir. Mas não cresce. O crescimento vem da disputa fraterna em torno a princípios, com base em princípios que nós temos e em torno a diferenças que nós temos sobre como caminhá-las. Esses são os pontos, companheiros, que eu gostaria que a gente tivesse presente hoje aqui. Não para fazer as reformas do partido. Nós precisamos não diria reescrever, nós precisamos adaptar a Carta de Lisboa. Nenhum documento salvo a Bíblia para os cristãos, para os judeus, até certo ponto, nenhum documento é permanente salvo os documentos religiosos. Documentos políticos, eles duram o tempo que a história permite e morrem se ficarem divorciados da história. E nesses últimos 30 anos, a história mudou muito. Por isso exige uma reescritura da Carta de Lisboa, que alguns chamam refundação do partido. Chamem refundação, chamem recriação, mas o partido precisa se adaptar à realidade de hoje, sem trair nenhum dos princípios fundamentais do trabalhismo, do nacionalismo, da democracia, mas adaptando a uma realidade de um mundo cuja economia é a do conhecimento, cujas relações internacionais já nos amarram muito a outros países. Nosso partido precisa despertar, acordar para dar o salto. E ao dar o salto, se transformar não apenas em um auxiliar de governos, mas em uma alternativa viável de governo. Não nas próximas eleições, não acredito. Talvez não nas seguintes, mas em alguma eleição, ao longo da primeira metade deste século, o PDT se transformar na alternativa de poder. E que os outros venham se aliar a nós. E nós os receberemos fraternalmente. Mas não nós apenas irmos a eles, aliarmos com eles. Esse é o desafio da geração de hoje.
da geração dos órfãos de Brizola, mas com a responsabilidade que tem cada órfão de crescer quando o pai desaparece. Vamos crescer e vamos fazer o Brasil ser mais do que um país que cresce, ser um grande país que Getúlio Vargas, que Brizola, que Darcy e que tantos outros sonharam e que deixaram nas nossas mãos para construirmos. Um grande abraço para cada uma e para cada um de vocês e meu otimismo com o nosso partido.